Fala pessoal do canal Horizontes Educativos, tudo bem? Então hoje é 25 de janeiro, sábado, depois daquela publicação aí da suspensão das convocações nas designações, ficamos aí no aguardo na sexta-feira. Eu havia publicado um vídeo explicando, né, o porquê dessas suspensões em função da ação movida pelo Ministério Público com relação às cotas, né, para pessoas com deficiências, para participarem do processo com a cota de 10%. Então, ontem publiquei um vídeo explicando um pouquinho a respeito disso, né? E ficamos no aguardo da Secretaria de Educação para mais detalhes com relação ao processo, a continuidade do processo. Então, hoje, dando uma olhada na página do Sindiut, né? A gente esperando que o Sindiut se pronunciasse também. Então, está aqui a notícia, olha. Sindiut solicita reunião para tratar do cumprimento das cotas para deficientes em processo seletivo. Então, foi publicado aqui há 8 minutos atrás. Então, aqui a gente olha a hora 9h56. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 25 de janeiro. E aí fala o seguinte. O Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação de Minas Gerais, Sindiut, compreende que a decisão da Justiça exigindo que o governo mineiro cumpra a legislação no que se diz a respeito à inclusão de reserva de vagas para pessoas com deficiências em processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação, destaca a postura do governo de Minas Gerais em desrespeitar a legislação. Tem um errinho aqui, olha. A decisão proferida no dia 20 de janeiro prevê multa diária de 5 mil em caso de descumprimento. O Sindiut enviou um ofício ao governo de Minas Gerais solicitando reunião para discutir as implicações no processo de contratação e cumprimento da decisão. Então, já foi solicitado na sexta-feira, então, para o governo, para que houvesse essa reunião com o sindicato, para estar discutindo justamente essa inclusão dos 10% e no que isso vai estar afetando no processo de designação, né? Que muito provavelmente, como a gente já havia falado no vídeo anterior, é passível de atraso, tanto no processo quanto no início das aulas, né? Vamos aguardar. Aí fala, bom, governo fora da lei. A diretora do Sindiut, Denise Romano, destacou que a iniciativa de cobrar a posição do governo do Estado é necessária para preservar o cumprimento da legislação que se trata, que está sendo desrespeitada flagrantemente. Existe todo um arcabouço jurídico nacional e constitucional que prevê o estabelecimento das cotas para pessoas com deficiência nos concursos públicos e processos seletivos também. Que foi uma alegação do governo que, por se tratar de processo seletivo, não havia necessidade dessas cotas. Ainda que para contratações temporárias, né? Então, isso já está previsto em lei. Então, essa legislação tem que ser respeitada e o governo Zema faz vistas grossas. Ignora esse direito legal, sublinha Denise Romano. Ela diz ainda que o próprio governo estadual cria caos no serviço público a não respeitar a lei. Então, se tratando de educação, a gente sabe que sempre acaba acontecendo isso, né? O governo, ele aproveita algumas brechas para poder causar um caos na educação, e sempre é assim, né? Todo final de ano acaba acontecendo alguma coisa e começo de ano também. Nada de positivo. Aí lá, continuando. Zema atua fora da lei e promove uma baderna ao permitir que os processos seletivos sejam feitos sem obedecer os parâmetros da legislação, acentua. O desrespeito da cota do governo de Minas coloca em risco o início do ano letivo. Aí já está tentando, né, o próprio sindicato falando a respeito disso, que a gente já havia comentado, muito provavelmente vai acarretar em atraso, pois acarreta a suspensão de todos os processos de contratação, no caso de magistério, né, o PSS 04. E traz prejuízo também aos inscritos, já que no início do contrato tende a ser adiado. Então, aquela velha história, né? Então, se a gente adia o contrato, muito provavelmente o professor que vai estar pegando esse contrato vai receber menos dias referente ao mês de fevereiro. E aí, aqueles 200 dias letivos, ele acaba enfiando nos sábados, nos recessos, e o professor não vai ganhar absolutamente nada por isso, né? Então, assim,
aqui, não parece caso pensado isso aí, né? É um absurdo. Aí tá lá, suspensão e ratificação, melhor dizendo. A Justiça deferiu eliminar o Ministério Público de Minas Gerais, determinando a suspensão do processo seletivo promovido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E deu prazo de 10 dias, como a gente já havia falado, para retificação do edital, para que seja incluído a previsão da reserva percentual de 10% no total de vagas para pessoas com deficiência. Continuando falando, a decisão determina ainda que após a retificação deverá ocorrer a reabertura do prazo de inscrição, que a gente já comentou no outro vídeo, né? Para pessoas com deficiência, garantindo a integralidade do prazo original previsto. Então, se a gente olhar lá atrás, quando a gente teve aquele prazo para poder ter inscrição, então aqui fala que esse prazo também deve ser ofertado para as pessoas que desejam fazer aí dentro dessa reserva de 10%. Agora a gente não sabe se vai abrir para todos, né, fazer a inscrição, ou somente para quem alegar algum tipo de deficiência. Aí, continuando, a liminar definida em ação civil pública proposta pelo MPMG, requerendo a previsão do percentual de 10% de reserva de vaga para pessoas com deficiência no edital PS 04, né, de 21 de outubro de 2024, para provimento do cadastro de reserva e contratação temporária do cargo de magistério. O Estado de Minas Gerais se manifestou no processo, afirmando que se trata de modalidade de contratação temporária. E não existe a previsão normativa de reserva de vagas. Então, ele afirma novamente que não precisava. No entanto, a decisão aponta a legislação não exclui a obrigação do processo seletivo públicos para contratação temporária. Ou seja, reafirma novamente que tem que haver, sim, os 10%. Então, outra novela, né, gente? Então, sábado aí, o pessoal na expectativa, até mesmo pelo pronunciamento do próprio sindicato, então, ele acabou se pronunciando hoje, falando que solicitou, então, essa reunião com o governo para discutir justamente essa inserção dos 10%, né, para cargos com pessoas com deficiência, e também para discutir a questão da implicação dessa nova inscrição aí no que vai acarretar ao nosso calendário do ano letivo. Então vamos aguardar, acho que a gente espera que no máximo até segunda-feira, né, a Secretaria de Estado de Educação ela se pronuncie e determine já novas datas para poder dar sequência ao processo seletivo. Então vamos ficar no aguardo, né? Então quando tiver uma nova informação, a gente posta outro vídeo, então é importante não deixar de se inscrever, ativar a notificação. Então assim que tiver uma nova informação, eu posto outro vídeo e você recebe. E assim a gente vai discutindo e acompanhando a educação de Minas Gerais. Beleza, pessoal? Quero agradecer aí, um abraço para vocês e fui!